Você precisa parar de se vitimizar. Você se afastou da presença de Deus. Você decidiu com as suas próprias pernas sair fora. E agora você fica aí se vitimizando, achando que alguém tem que vir salvar você, que alguém tem que vir atrás de você, mas na verdade é você quem precisa voltar para casa. Eu quero compartilhar com vocês hoje aqui uma reflexão que o Espírito Santo me ministrou lá em Lucas 15:11, a tão famosa parábola do filho pródigo. Olha só, existem 3 pontos que o Espírito Santo me ministrou que, cara, foi muito forte para mim quando eu estava lá fora. Quando eu decidi com minhas próprias pernas se afastar, quando eu comecei a culpar várias situações e várias questões que aconteceram na minha vida para justificar o motivo de eu ter saído fora. A verdade é que Deus não tem nada a ver com isso. Independente do que aconteceu na sua vida, Deus não tem nada a ver com essas situações. E se você parar para analisar e parar realmente orar e clamar a Ele e dizer, Senhor, aonde estava o meu erro nessa situação? Onde foi que eu errei? Aonde foi que eu deixei de fazer algo ou fiz algo que fez eu entrar nessa situação? Ou o Senhor está me provando? O que é que está acontecendo? Ora ao Espírito Santo para que Ele vai te dar a direção. Mas eu quero pontuar aqui com você algo que o Espírito Santo ministrou a respeito de Lucas 15:11, como eu disse, a parábola do filho pródigo. O texto é longo, então eu não vou ler todo o texto aqui, mas eu vou discorrer com vocês aqui alguns pontos. Primeiro ponto, pare de se vitimizar. Você decidiu sair de casa. A parábola conta que o filho pródigo estava ali de boa com o pai, vivendo bem, e ele fala, não quero mais, eu quero a minha parte na herança, pai, eu quero viver a minha vida. O pai, a Bíblia não conta que o pai questionou, que o pai falou, não filho, como assim, você não vai não, você está ficando doido? Não, fica aqui comigo. A Bíblia conta que o pai deu a parte da herança e ele saiu fora para uma cidade distante, a palavra diz, e gastou com bebedeira, com mulherada, com farra, até o ponto que acabou o dinheiro, acabou os amigos. E então foi comer comida de porcos. Ele decidiu sair de casa, ele decidiu ir para fora, ele decidiu curtir a vida, ele decidiu torrar o dinheiro dele. Então, ou seja, não foi ninguém que obrigou a ele. O pai não falou para ele ir embora de casa, muito pelo contrário. Eu acredito que o pai se entristeceu por ele ter saído fora. Ah, mas Kennedy, podia haver situações lá na casa dele ali que fez ele sair fora de casa. Eu não sei. A Bíblia não conta, e talvez a Bíblia não conta já justamente para nos fazer entender que às vezes, qualquer motivo que seja, nada é motivo para que você se afaste da presença de Deus. Nada é motivo para que você saia da casa do Pai, da segurança da casa do Pai. Mas olha só, segundo ponto, quando ele decidiu voltar para casa, ele reconheceu os seus erros. A palavra diz que ele estava lá comendo comida de porcos, e nem isso tinha para ele comer, na verdade, estava tentando comer a comida de porcos ali, e ele caiu em si e falou, caraca, até os empregados do meu pai comem melhor que eu aqui, então eu vou voltar, nem que seja para ser empregado. Olha só que loucura, ele não chega assim, ah não, vou voltar para lá, meu pai tem que me receber, eu sou filho, eu posso ter feito tudo errado, mas eu ainda sou filho, ele tem que me receber, ele tem que me dar comida, ele tem que me aceitar de novo. Não, ele falou, eu vou voltar nem que seja para ser empregado. E a Bíblia diz que ele vai então para a casa do pai dele, e o pai dele, como um pai de amor, um pai de misericórdia, está lá esperando ele de braços abertos, pronto para recebê-lo. E ele fala, pai, pequei contra o Senhor e contra o céu. Então, a Bíblia não diz que ele chegou lá se vitimizando, ô pai, passei uma dificuldade lá fora, o Senhor não sabe, eu estava comendo comida de porco, meu Deus do céu, me ajuda, pai. Não. Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Assim como Davi, lembra de Davi? A história de Davi? Quando Davi reconhece, puxa vida, olha o que eu fiz, cara. Eu peguei a mulher do meu amigo, ainda matei o cara. Que merda que eu fiz. A Bíblia diz que ele ficou jejuando de cara no chão. E se você parar para analisar, Davi nunca mais foi o mesmo depois daquele pecado. Ele parece que se humilha cada vez mais diante de Deus. E várias consequências acontecem na vida dele, né, dos filhos dele. A Bíblia diz que a espada nunca mais ia se separar da família dele. Mas enfim, isso é tema para um outro vídeo. Mas o que eu quero te atentar é que nós precisamos reconhecer nosso pecado. Algumas pessoas dizem, eu também acredito que se Adão e Eva tivessem reconhecido o pecado, Senhor, nós pecamos, nós comemos o fruto que o Senhor falou que não era para comer, o pecado e o erro é nosso. Mas não, um jogou a culpa no outro. Não, foi culpa da mulher, não, foi culpa da serpente. E não reconheceram o seu erro. Nós temos que nos reconhecer os nossos erros, nossos pecados, para que Deus possa agir na nossa vida.
Então, esse é o segundo ponto. Reconheça o seu pecado, reconheça o seu erro. Ah, mas aconteceu um monte de coisa na minha vida, querido. Você não tem ideia do que aconteceu comigo. Eu fui ferido, eu fui humilhado, eu fui isso, eu fui aquilo. Mas o que Deus tem a ver com isso? Se as pessoas da terra falharam com você, assim que aconteceu comigo também, situações assim. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com essa situação. Deus é aquele que faz justiça por nós. Se nós permanecermos nele, se nós estivermos permanecendo na presença dele, ele vai fazer justiça por nós. E muitas vezes a justiça de Deus não vem na hora que a gente quer, mas vem no tempo dele. E nós não temos paciência. E não tendo paciência, a gente se afasta, se vitimiza, se entrega para o pecado. E depois é só destruição e comida com os porcos. E só podemos retroceder para a casa do Pai quando nós nos humilharmos de coração e falar, vou voltar para lá nem que seja empregado. E olha só, o terceiro ponto é o seguinte, se perdoe. Você precisa se perdoar, porque quando você voltar, vai ter lá todo mundo vivendo a sua vida na presença de Deus, cada um na sua função, na sua vida, e talvez você fique se vitimizando lá e não consegue se perdoar, sabe? Talvez você se sinta mal, talvez há pessoas que vão te julgar lá, assim como o irmão desse rapaz, né, que fica ali, pai, eu tava aqui faz anos, ó, sendo teu empregado, te servindo como empregado, o senhor nunca matou nem um cordeiro para me poder festejar com meus amigos. E o pai dele depois diz, filho, mas você está aqui o tempo todo, mas você é meu filho. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é seu também. Então, o filho, ele diz algo que eu achei muito, muito surpreendente, assim, né? Olha só, ele diz assim, ó, eu tenho trabalhado para você como um escravo todos esses anos. Mas quem disse que o cara é escravo? O cara é filho. Então, olha só que loucura. O filho que vai fala, vou voltar para ser escravo. O filho que está em casa fala, eu tenho trabalhado como escravo todos esses anos. Ou seja, os dois tinham mentalidade de escravo, sendo que eles eram filhos de Deus. Filhos desse pai, né, na parábola. Então, ou seja, nós temos que ter mentalidade de filhos, cara. Nós somos perdoados. Sabe, se seu filho cometeu um erro, não sei se você é pai, né? Mas se seu filho comete um erro, ele continua sendo seu filho. E você continua o amando. Eu lembro que meu pai, quando era criança, a gente é daquela geração ainda antiga, meu pai arrebentava no cacete, não tinha esse negócio de hoje em dia. Era a cinta, a vara da correção não pode separar na vida do filho, né? A palavra diz. Então, meu pai, ó, era a vara. E eu amo meu pai, até amo meu pai. Sempre ele me amou. É o jeito dele amar, né? Meu pai nunca foi muito de toque, mas ele sempre me amou. E não é por conta de que meu pai me corrigia que ele não me amava, muito pelo contrário, meu pai me corrigia porque me amava, porque queria ver o melhor. E se eu tô aqui hoje, eu tenho até vontade de chorar, porque se eu tô aqui hoje bem, né? Porque meu pai e minha mãe me exortaram, me corrigiram. Até uma idade era com vara, depois de uma idade é uma correção moral. Olha, você precisa mudar, você precisa sair dessa vida, você precisa ser uma pessoa melhor, você precisa estudar, você precisa crescer na vida, você precisa ser um bom marido. Então, assim, eu lembro que até situações que aconteceram na minha vida mesmo no ambiente religioso, meus pais sempre falavam, Kennedy, tá certo esse negócio, desse jeito, você acha que tá tudo certo esse jeito que você está fazendo? E eu ignorava muitas vezes a correção dos meus pais. E hoje eu sou grato a Deus por ter a oportunidade de, né, ter reconhecido tudo isso e ter falado, pai, mãe, vocês tinham razão, não era desse jeito, eu errei, pequei, e graças à misericórdia e graça de Deus, o pai estava lá me esperando, de braços abertos, assim como esperou esse filho pródigo. Então, ou seja, nós temos que entender, né, esse terceiro ponto, que é se perdoar. Se perdoar, você entender, beleza, acabou já, fui, fiz merda, voltei para casa, meu pai me recebeu, agora é seguir a vida. Nunca mais sair do caminho do Pai, nunca mais sair da casa do Pai, permanecer firme e constante até a eternidade com Jesus. Né? Nunca mais retroceder, nunca mais voltar atrás, sabendo que lá fora é só destruição. Lá fora aparecem momentos de felicidade, porque ele tem momentos de felicidade. A Bíblia diz que ele ficou lá curtindo a vida com dinheiro, pegando mulherada, bebida, não sei o quê, mas depois acabou tudo e viu só destruição. Então, ou seja, há momentos de picos de felicidade lá fora, mas em Deus há estabilidade de felicidade. Estava conversando com a minha esposa sobre isso, que em Deus nós temos estabilidade de felicidade. Ou seja, não é aquele pico igual cocaína, igual droga de felicidade. Eu tô feliz, eu tô animado, tô... Não, cara, a felicidade em Deus é estável, sabe? Você tá bem, pô, que legal, tenho uma família, pô, tô aqui assistindo um filme com a minha esposa, tô aqui num parque com a minha esposa, fazendo uma viagem com a minha esposa, tudo bem, tô comendo aqui, tô dando um passeio. É leve, é suave, não tem aquela euforia doida. Muitas vezes vai ter momentos que você vai ter uma euforia na presença de Deus, vai estar feliz pra caramba. Eu sou um cara que tem personalidade, né, que eu fico às vezes num pico de adrenalina muito doida, mas nem sempre vai ser assim, cara, e isso é viver em Deus. Em momentos ruins também, que você tá ali, nossa, cara, hoje eu não tô muito legal, hoje eu não tô muito bem, hoje
Mas mesmo assim você fala, não, eu vou continuar porque a misericórdia de Deus é infinita, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e vamos para cima, a alegria do Senhor é nossa força, e vai dar tudo certo. Ou seja, nós precisamos permanecer em Jesus, independente da circunstância, independente do que vier a acontecer. Nós nunca devemos deixar de sair da casa do Pai. E se você deixou, se você saiu, volte reconhecendo o seu erro, de que você nunca deveria ter saído. E entenda que o Pai está de braços abertos, assim como essa palavra diz, esperando você para trocar suas vestes. Olha só, ele trocou as vestes do filho, falou, traga o anel, colocou o anel no dedo do filho, colocou sandálias nos pés do filho e matou um novilho para comemorar, festejar que o filho voltou para casa. O Pai te espera, ele está ansioso para te receber e pronto para fazer festa quando você voltar. Não é isso que a palavra fala? Que a festa no céu como um pecador se arrepende? Então, ou seja, que você possa voltar para a casa do Pai, que você possa permanecer na casa do Pai e que isso que você tem passado sirva de testemunho a outros um dia e você possa de fato alcançar muitas vidas para Jesus através do seu testemunho. Comente aqui embaixo qual a sua maior dificuldade de voltar, o que aconteceu para fazer você se afastar, se você sentir a vontade de comentar. Não deixe de se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo e envie para alguém que precisa ouvir isso. Deus te abençoe. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o filho que ficou, o filho que tinha mentalidade de escravo. Deus te abençoe.